Oi, gente, tudo bom? Hoje eu quero conversar com vocês sobre o tema da redação do Enem, que hoje surpreendeu muita gente. Foi sobre surdos. O tema foi sobre a educação no Brasil para surdos. Um assunto que nunca foi falado e eu acho que estava do que na hora das pessoas pensarem sobre os deficientes e foi um grande começo, eu acho, porque principalmente no Enem, porque o Enem obriga as pessoas a pensarem. Nas postagens no Facebook, em grupos, houve grandes discussões sobre o tema, sobre a necessidade dele, se foi necessário ou não. Eu vi muita gente defendendo, mas vi muita gente falando super mal sobre o tema, falando que foi desnecessário, que as pessoas não estavam preparadas para falar. Mas vocês sabem por que as pessoas não estão preparadas para falar sobre esse tema? É simples. Porque ninguém se importa, sabe? Ninguém se importa até precisar se importar, entende? Eu sei que se não fosse esse tema na redação, a deficiência auditiva e outras deficiências estariam esquecidas como sempre, como é. Então acho que foi extremamente necessário e muita gente falou que não, principalmente os adolescentes, não iam ter um preparo, porque é algo que não é falado, algo, sabe, algo que realmente não é falado, porque no Brasil as minorias são esquecidas. Então, talvez seja um tema difícil, mas eu acho que foi um tema extremamente necessário para as pessoas pensarem. Principalmente no Enem, que obriga as pessoas a pensarem. Como eu disse, muita gente falou bem, muita gente reclamou. Na própria postagem que o Mac fez no Facebook deles sobre o tema, houve grandes discussões e comentários como este, desse cara falando que há temas mais importantes para se discutir. E eu fiquei tipo, como se falar sobre minorias e deficientes não fosse importante, sabe? A ignorância é tanta e é tão ridículo pensar que existem pessoas que pensam assim, que esse tema não foi importante, que esse tema não é nada. Eu sei que muita gente está esperando coisas do tipo gênero, homossexualidade, transexualidade, como passou nas novelas e tal, porque foi um assunto muito falado. Outras pessoas pensaram que ia ser temas como a política e coisas do tipo, mas eu acho que o Enem nunca vai entrar a fundo sobre isso, principalmente na política. Mas, para nós que somos deficientes, eu acho que foi um grande passo e um grande avanço para as pessoas lembrarem ainda mais que nós existimos, que nós precisamos de coisas básicas. E o Enem não quis saber muito. Eles quiseram saber coisas que a maioria das pessoas sabem. Todo mundo sabe que é difícil ser deficiente no Brasil. Sabe? Não é tão complicado e um bicho de sete cabeças falar sobre a dificuldade que é ser deficiente no Brasil. Eu sei que muita gente não sabe como é, porque ou não convive, ou não é deficiente, mas, cara, não é difícil saber que é difícil ser deficiente, principalmente na educação. Os surdos não têm suporte nenhum, principalmente na educação. Muitos não conseguem concluir o ensino médio, nem fundamental, como eu vi relatos. E eu conheço uma pessoa surda e eu sei a dificuldade que ela passou, sabe? Então é algo totalmente complicado e foi muito foda o Enem ter falado sobre isso. Eu vi que a Libras é a primeira língua oficial do Brasil e o português foi dado de fora e Libras nasceu aqui. E eu fiquei muito surpreso em saber disso, porque eu também não sabia. E eu fiquei surpreso em saber também que se você já fala português, mas você aprende Libras, você vira bilíngue. Sabe, tipo,
algo que acho que a maioria das pessoas não pensaram sobre isso, que é possível você ser bilíngue com Libras. E eu sei também que existe vários níveis de surdez. Existem os surdos oralizados, que são aqueles que conseguem falar, e outros que são mudo, mas a mudez não tem relação com a surdez, só se for a dinos- se for eu não sei falar essa palavra. Se o médico falar que tem. Eu não lembro mesmo a palavra. Mas enfim. Eu não sei realmente o que eu nem quis com esse tema, mas eu fiquei muito feliz. Realmente eu fiquei muito feliz e muito surpreso, como muita gente ficou em saber que esse seria o tema. E eu acho que a influência desse tema vai ser muito grande, foi muito grande já. E eu espero que haja mudanças com esse tema, agora que que o Enem colocou as pessoas para pensarem como é difícil ser deficiente e ser surdo, porque na sociedade não tem um preparo, não tem tradutores. Não sei se esse é o termo certo, tradutor, mas não existem. Eu vi relatos de pessoas dizendo como é difícil ir pro médico, como é difícil pessoas surdas irem pro médico, pro banco, para qualquer lugar para se comunicar, porque ninguém tá preparado. Nas escolas, principalmente, não há preparo nenhum, porque eu vi pessoas falando, fazem faculdade de letras, dizendo que tem faculdades que não é obrigado Libras, outras dizem que Libras é obrigado, porém é o básico, que não é suficiente para você ensinar para uma pessoa. Então, se num curso tão importante quanto letras, para você ser professor e tal, não tem Libras, imagine nos outros, sabe? Libras no Brasil, se você não quiser aprender, se você não procurar aprender, você não aprende, porque não existe visibilidade dessa língua. E eu espero que com isso as coisas mudem, que hajam mais tradutores, que Libra vire algo obrigatório nas escolas, desde o fundamental até o ensino médio, porque é algo muito importante. É muito mais importante do que religião nas escolas. E é algo que o povo tá querendo colocar, sabe? Religião você aprende em outro lugar. Coisas muito mais importantes como Libra, que é uma língua para você se comunicar com pessoas que têm deficiências, que não são privilegiadas, sabe? Eu sei que a minha deficiência, por exemplo, é um nível bem abaixo da surdez, por exemplo. É algo muito mais fácil de lidar. Então, eu sou privilegiado por ser deficiente físico, só ter a mão assim, porque o resto é muito mais fácil pra mim do que pra um surdo, por exemplo, sabe? A gente tá no mesmo barco, somos deficientes e tal, mas há privilégios, sabe? Eu tenho muito mais privilégios, mesmo sendo deficiente e gay, do que um surdo, por exemplo. Ainda mais um surdo gay, porque existem pessoas cegas, gays, existem LGBTs deficientes, como eu vivo dizendo aqui. Eu espero que as coisas mudem e que as pessoas pensem mais sobre esse tema e sobre as pessoas, sobre os surdos. Espero que as coisas mudem, que as coisas melhorem e que todo mundo pense realmente. E se você achou difícil o tema, falar sobre esse tema, imagine como é difícil ser surdo. Se já foi difícil pra você falar, imagine ser. Então, gente, não reclame se o tema foi difícil e blá blá blá, porque teve muita gente que falou que os 2 textos de apoio eram suficiente, teve muita gente que falou que não, que precisava de uma vivência. Eu não quero entrar nesse mérito porque eu nunca fiz o Enem, nunca fiz a redação, então eu não sei como é. Mas eu sei, com a minha vivência sendo deficiente, eu sei que ser é muito mais difícil do que falar. Então, não reclamem.
E não falem que não foi necessário, porque foi necessário. As pessoas precisam saber que as minorias existem, as pessoas precisam saber que deficientes existem e que nós precisamos do nosso espaço. Então, esse é o recado que eu quero deixar. Obrigado, Enem. Obrigado a todo mundo que agradeceu também por esse tema, que ficou feliz por esse tema. Eu realmente não sei o que o Enem quis com isso. Eu não sei se isso vai ajudar a educação melhorar, evoluir. Mas eu espero que sim. Eu espero que agora, daqui pra frente, esse assunto não morra como os outros. Que esse assunto continue sendo falado e discutido. E que as pessoas lembrem cada vez mais que deficientes existem, os minorias existem. Que precisamos de apoio, precisamos de ajuda. Precisamos do mínimo pra viver, sabe? Por exemplo, os surdos precisam de tradutores em outros lugares, sabe? Eles são pessoas também. E se pra mim já é difícil viver na sociedade sendo deficiente físico, porque eu já me sinto excluído por muitas coisas que eu não consigo fazer, imagine um surdo, por exemplo, que ele vai num lugar e não consegue se comunicar porque ninguém entende Libra, sabe? Libra deveria ser obrigatório. Eu tenho uma super dúvida, eu já pesquisei sobre isso, mas eu nunca acho nada. Então, se você for surdo, eu quero saber se você pode me responder essa pergunta, que é: eu sou deficiente, eu tenho uma deficiência na mão. Eu conseguiria aprender Libra, por exemplo, porque eu sempre vi as pessoas fazendo sinais com as duas mãos. E eu, só tenho uma. Então, será que é possível conseguir se comunicar e ser entendido pelas pessoas só com uma mão, fazendo sinais com uma mão? Porque eu gostaria de aprender. Eu sei que é algo difícil, mas é algo necessário, sim, aprender sobre isso. Então, é isso que eu queria falar sobre o tema. Eu quero deixar aberto os comentários para vocês discutirem sobre. E obrigado por assistir, se inscrevam no canal, curtam, por favor, compartilhem. E lembre-se que esse tema foi muito fantástico e foi muito importante. E eu espero que as pessoas agora em diante lembrem disso. Espero que isso tenha ajudado pelo menos um pouco as pessoas surdas, deficientes auditivos. Então, obrigado por assistir. Um beijo e até a próxima. E a minha mão tá estranha, tá azul porque eu pintei meu cabelo de azul, então relevem. Tchau, gente. Obrigado.